Olá, heróis e heroínas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishou. Galera, no vídeo de hoje eu quero falar sobre um episódio, um OVA de One Punch Man que é um pouquinho desconhecido. Galera, esse episódio conta toda a história de Saitama antes de se tornar o nosso herói careca de capa. Tudo que ele passou durante o decorrer do seu treinamento, como ele vivia e como ele começou a acabar com os vilões. Então no vídeo de hoje eu vou fazer uma review desse episódio desconhecido de One Punch Man, contando toda a história de Saitama, a verdadeira história do herói mais forte do mundo. Então já deixa o seu gostei aí embaixo e se inscreve no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, não deixa de conferir se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Eu não sei porquê, mas ele tá fazendo isso. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, tudo se inicia com um vilão, um monstro que tava ali andando numa boa. Ele aparentemente havia acabado de roubar pessoas, mas não tinha ninguém pra o impedir. Ele simplesmente iria fugir tranquilamente. Até que então do nada aparece um homem em cima de um prédio, um homem cabeludo e vestindo um roupão de treinamento. Aquele era o nosso herói Saitama. Sim, no início dessa história o Saitama ainda tem o seu cabelo, mas ele já tá bem evoluído no seu treino, ele já tá atuando como herói, já está salvando várias e várias pessoas. É então que ele simplesmente salta lá de cima pra começar a lutar com esse monstro, e sim, ele consegue o derrotar. Nesse momento a gente percebe que mesmo ainda estando com seu cabelo, mesmo não atingindo seu nível atual, o Saitama já estava bem poderoso, afinal ele saltou de uma grande altura pra lutar contra aquele vilão. Além disso, aparentemente aquele homem já era um monstro, era alguém chamado como criatura misteriosa na associação de monstros. Então isso significa que o Saitama já estava muito forte, já estava bem evoluído no seu treinamento, mas ainda não havia ultrapassado seu limite de poder. Isso a gente vai discutir um pouco mais no decorrer do episódio, afinal, bem, enquanto ele saltava pra pegar aquele monstro, o Saitama acabou rasgando sua calça completamente. Sério, até o monstro fez piada com ele, afinal, como assim ele era um herói? Estava rasgando a calça pra pular de uma alturinha daquela? Então, Saitama venceu e depois disso corre imediatamente pro seu alfaiate. Aparentemente isso acontece direto. Lá ele encontra o senhorzinho que sempre o ajuda conversando com um homem diferente, um homem estranho. Aquele homem aparentemente estava cobrando algo do alfaiate. Mas mesmo assim, quando o Saitama chega, ele decide ir embora. Então o Saitama e o senhor alfaiate começam a conversar. E bem, ele diz que isso realmente acontece toda hora. Toda hora o Saitama tá ali com aquele macacão extremamente rasgado. Isso graças aos treinos e também à caça aos vilões. Saitama então diz que não tem o que fazer, mas o alfaiate tinha a solução. Ele já tinha desenhado uma roupa de herói pro Saitama. O homem diz que mesmo ele dizendo que por enquanto você é apenas um herói pro hobby, então, ele deve precisar de um traje de herói, e é por isso que ele fez um pro seu amigo que tá sempre ali. Saitama então obviamente fica totalmente empolgado, afinal o traje teria uma construção diferente, e por esse motivo não rasgaria tão fácil quanto o seu macacão. É então que ele vê o desenho do uniforme, e bem, era um traje de samurai. O Saitama não acha aquilo legal, mas naquela época ele ainda ligava pros sentimentos das pessoas, então ele ficou bem perdido em como responder aquilo. Ele não queria o uniforme, mas também não queria dizer não. Saitama então diz que por enquanto, como ele é apenas um herói pro hobby, ele não vai aceitar aquilo. E o senhorzinho então diz que espera o Saitama virar um herói completo pra usar. Afinal, esse era seu sonho como um alfaiate, aquela era sua criação perfeita. É nesse momento que o Saitama tá completamente perdido. Ele então começa a inventar várias e várias desculpas, dizendo que usa aquele macacão pra lembrar de onde ele veio e como tudo aquilo começou. E inicialmente ele até consegue levar o alfaiate na conversa, só que uma coisa já tava feita. No futuro o Saitama teria que usar o uniforme de samurai. Só que assim, papo vai, papo vem, o Saitama precisava voltar pra casa, e por isso ele deixou seu macacão ali. Já em sua casa o Saitama tava numa boa assistindo TV, até que alguém bate na porta. A senhora, a dona do apartamento, apareceu por lá, e ela pergunta por que o Saitama não paga o aluguel. Ela entende que ele é um herói por hobby ou algo desse tipo, mas ele tem que dar um jeito de ganhar dinheiro usando isso, ele precisa de dinheiro. Afinal, já faz mais de 3 meses que ele não paga o aluguel. Saitama então diz que atualmente ele ainda não tem dinheiro, não tem nenhum centavo, mas que ele daria um jeito. E a senhora então aceita isso por pouco tempo. Ela diz que não é problema dela e ele tem que arrumar grana imediatamente. Ela vai embora e depois disso, o dia passa. Saitama então volta pra pegar o seu macacão de volta. E então ele começa a desabafar com o alfaiate. Ele conta sobre não ter dinheiro e coisas assim, e aquele senhorzinho então diz que a roupa realmente tá pronta, mas que o Saitama não precisava pagar. Mas isso nem era graças à situação do herói. Bem, era mais porque a loja realmente ia fechar. Naquele momento, o mesmo homem de antes aparece ali. Ele diz que o senhor realmente não tem dinheiro pra pagar, então por isso ele precisa dar a loja pra ele. Ele leva a loja pra sua organização e tudo pro senhorzinho acabou ali. O alfaiate então conta que aquele seu bairro se tornou extremamente perigoso de um tempo pra cá e todas as lojas realmente estavam sendo fechadas. E isso estava acontecendo graças a uma empresa completamente desconhecida que apareceu ali. Eles aparentemente davam seguro ou algo assim, só que quem não conseguia pagar depois de um tempo, bem, acabava ficando perdido em juros gigantes até que precisavam dar as lojas. Mas aqueles homens nem mesmo usavam as lojas pra algo. Eles simplesmente as fechavam e pronto. Saitama então diz que algo assim não pode ficar desse jeito, ele não pode deixar que isso aconteça. Ele precisa salvar o senhorzinho, precisa o ajudar. Ele não acha justo que a loja, que a alfaiateria feche assim, do nada, sem motivo pra isso. E ele também tem certeza que não é certo pegar a loja de alguém, isso não pode ser possível, não pode estar na lei. Mas o alfaiate então diz pra ele deixar pra lá, afinal aqueles homens eram extremamente
perigosos. Saitama então diz pro senhorzinho chamar a polícia, mas ele diz que também não adianta fazer algo assim. Afinal, eles moram num lugar onde nem mesmo a polícia entra. Aqueles homens estavam sempre completamente seguros no seu mundinho. Afinal, eles realmente eram muito temíveis. Mas o Saitama diz que vai resolver isso. Ele vai pegar a loja de volta, ele vai atrás desses homens, custe o que custar. Ele simplesmente vai salvar e vai pegar a loja de volta. Nesse momento, o alfaiate diz que ele não pode fazer isso. E o Saitama diz, eu vou fazer. Afinal, eu sou um herói. Mesmo que seja por hobby, eu sou sim um herói. O senhor alfaiate então dá um endereço pro Saitama, o lugar mais perigoso existente. Aquele era o lugar mais perigoso daquele bairro, e o Saitama então começa a ir até ali. Ele passa por mercado, becos e tudo mais, até que finalmente encontra o temível apartamento onde aqueles homens moram. E, bem, eles eram vizinhos do Saitama, eles moravam no mesmo apartamento que ele. Saitama então percebe, nossa, então realmente é por isso que é tudo tão barato aqui, né? É realmente por isso. É a partir daí que ele começa a bater de porta em porta procurando a organização. Mas acaba encontrando outras pessoas por ali, até que ele encontra dois homens misteriosos que perguntam o que o Saitama tá fazendo ali. Ele então se apresenta como um herói por hobby e diz que tá procurando uma empresa que fica naquele apartamento que coincidentemente ele também mora. Aqueles homens então dizem que não fica ali, começam a fechar a porta e depois se tocam. Ele disse que é um herói? Então provavelmente ele tá falando da gente, ele tá atrás da gente. Eles então sem querer se apresentam dizendo que são dois falsificadores e que por isso o Saitama deve estar atrás deles. Mas o Saitama não tá nem aí, ele diz que não, dá as costas e começa a ir embora. Só que aqueles caras realmente não acreditam nisso, eles têm certeza que o Saitama tá ali atrás deles e começam a gritar. Você realmente tá aqui pra pegar a gente, você quer a grana da recompensa, não é você tá atrás da recompensa. O Saitama então diz que não, claro que não, ele não quer a recompensa. É nesse momento que ele se lembra o que a dona do apartamento disse. Ele precisava ganhar dinheiro de algum jeito. E é aí que ele percebe que achou a solução de ganhar dinheiro sendo um herói. Ele vai pegar a recompensa dos vilões. A partir daí ele imediatamente pega aqueles dois falsificadores, dá uma surra nos dois e começa a arrastar por aí. Outro inquilino que tava por ali percebe o Saitama, vê o que ele tava fazendo e logo liga pro seu chefe, o dono da organização. Ele avisa que aparentemente tem um homem bem perigoso no prédio. Ele não sabe quem é, não sabe se é um herói, mas ele tava fazendo algo muito estranho ali. Enquanto ele observava o Saitama, a gente via que ele tava indo de porta em porta procurando aquela organização. Mas aí ele acabava achando outros criminosos naquele apartamento, afinal, bem, a gente já entendeu onde era aquele apartamento. Então Saitama começou a capturar inquilino por inquilino, um a um de boa. Ele começa a pegar todos até que realmente chega na organização. Ali ele entra numa boa, pacificamente, e praticamente descobre que todos os moradores do prédio trabalhavam pra essa empresa, trabalhavam pra essa organização. O líder dela estava ali. Aquele homem já havia sido questionado sobre por que está pegando as lojas e ele simplesmente dizia que era porque queria, afinal ele sentia um instinto destrutivo, ele tinha que destruir tudo. Basicamente tudo que ele sentia vontade era destruir a vida das pessoas que tinham as empresas por ali. E ele fazia isso só pra se divertir. Saitama então ao entrar fica frente a frente com ele e aquele homem pergunta, você que tá pegando e dando uma surra em todos os meus funcionários, não é? E o Saitama diz, não, isso foi só um acidente, só coincidência. Ele então começa a ficar completamente furioso e ele diz, o que você realmente quer aqui? E o Saitama então explica toda a situação da loja do seu amigo da alfaiateria. Aquele homem não entende bem o que ele realmente quer, aquela loja já era dele pra ele. Ele diz que o dono da alfaiateria ele não conseguiu pagar todos os tributos, tudo que era necessário, não conseguiu cumprir com o que devia. Por esse motivo os juros foram aumentando cada vez mais até que ele perdeu tudo, agora a loja realmente é dele. O Saitama então puxa um cartão e começa a dizer, não, você não conhece a lei. A lei diz que os juros que você tá cobrando realmente é muito alto, então com os juros que ele já pagou, bem, ele já quitou toda a dívida. Por esse motivo a loja não pode ser sua, a loja tem que ser dele. E outra coisa, eu nunca vi escrito aqui na lei, não tem mesmo. Você não tem direito nenhum de pegar a loja de uma outra pessoa, dizer que é sua só porque a pessoa tá te devendo. Cara, você não pode fazer isso não, amigo. Aquele homem então começa a ficar extremamente irritado com a coragem do Saitama, se perguntando, como você pode dizer algo assim? Você simplesmente chega aqui, acaba com os meus funcionários e vem falar comigo dessa maneira, achando que mandem alguma coisa, eu realmente vou ter que resolver com você. Naquele momento, aquele homem começa a ficar extremamente furioso e começa a despertar cada vez mais os seus instintos destrutivos. Ele começa a ficar mais forte, tudo aquilo tava pulsando, ele queria destruir e acabar com Saitama. Nesse momento, então, ele começa a se transformar. Bem, ele fica com uma roupa completamente diferente e o Saitama só começa a dizer, ei, você, o que é isso? E aquele homem então responde, você não está vendo? Eu sou o mais forte aqui, eu realmente sou um monstro, eu me tornei um monstro. E aquele cara então fica mais irritado ainda e começa a atacar o Saitama com tudo que tinha, mas obviamente o herói estava desviando numa boa. A luta continua com o Saitama simplesmente desviando ali, deixando aquele cara cada vez mais furioso, e o Saitama continua dizendo, ele vai vencer porque ele é um herói. Nesse instante a gente volta um pouquinho no tempo, e agora estamos novamente na lojinha do alfaiate. O Saitama e ele saem na porta e eles continuam conversando, ele continua insistindo pro Saitama não ir resolver isso não era trabalho do Saitama. Mas a gente já tinha entendido que mesmo sendo apenas um hobby, o Saitama realmente era um herói e ele iria lutar com tudo que tinha. Por esse motivo o senhorzinho fica completamente emocionado, chocado também. E então, enquanto Saitama vira suas costas, ele o vê como um verdadeiro herói. Naquele instante ele começa a imaginar o verdadeiro traje que o Saitama deveria possuir. Uma roupa amarela com uma longa capa, aquilo que futuramente daria seu nome de herói. Nesse instante a gente volta pra batalha e bem, obviamente o Saitama acaba vencendo. A gente percebe que o nosso herói nesse momento já é incrivelmente forte, mas não é tão forte assim. Contra verdadeiros monstros ele ainda passa por algum aperto, por alguma dificuldade, não consegue vencer facilmente. Na verdade o Saitama mesmo dizia que era por bem pouco que ele não perdia, mesmo assim era muito divertido pra ele. Ele nessa época se
emocionava lutando, se empolgava demais e pra ele tudo isso deixava mais e mais empolgado pra ser um herói pro hobby. Mas voltando, ele venceu e aí continuou passando de apartamento em apartamento, até que do nada bate na porta da senhorinha, a dona de tudo aquilo. Ele começa a dizer: ei, a senhora disse que eu precisava pagar, não é? Só que eu ainda não tenho dinheiro. Ela então pergunta: se você não tem dinheiro, o que você veio fazer aqui? Você não ia me pagar? O que você tá fazendo? Não tô entendendo. Saitama então começa a dizer que, bem, ele queria pagar, só que ele não tinha dinheiro, mas tinha um jeito bem melhor, algo que daria pra pagar por muito tempo de aluguel. Ele então abre a porta e mostra todos os outros inquilinos amarrados ali. Todos eles eram vilões e criminosos, e por isso ele pegou todo mundo e já chamou a polícia. Agora ele ia ganhar muita grana por causa da recompensa e tudo isso ia deixar pago dos aluguéis. Seria muito bom, ele ia poder ficar ali por um bom tempo e a senhorinha ia ficar feliz, não é? Eu acho que não. Ela então fica completamente irritada e triste também, perguntando: por que você fez isso? Eu não pedi pra você fazer isso. O Saitama não tava entendendo o que tava acontecendo, só que, bem, aquela era a fonte de renda dela, ela dependia daqueles inquilinos. O Saitama tirou todo mundo que morava no prédio. Basicamente, agora ela vai ter o dinheiro do aluguel dele. Sim, vai ter. Só que ela perdeu de todos os outros inquilinos e isso deixou ela muito, muito furiosa de verdade. É por esse motivo que, bem, ela expulsou o Saitama do apartamento. Enquanto isso tá rolando, a gente vê o Alfaiate em seu estúdio, pensando no Saitama como um herói. Ele diz que agora tinha mudado completamente a sua percepção, afinal ele o enxergou como ele realmente deveria ser. Ele simplesmente viu como deveria ser o traje do Saitama e começou a fazer aquilo, começou a construir sua obra-prima, até que finalmente pôde chamar o herói ali. O Saitama então contou toda a sua situação e ele diz: isso é bem ruim, mas eu não posso te ajudar com isso, você realmente vai precisar achar uma casa sozinho. E o Saitama diz: não, mas tá tudo bem, pelo menos você tem sua loja de volta. O senhorzinho então olha pra ele e diz: é verdade, só que, bem, eu percebi que eu tô um pouco velho e é por esse motivo que eu vou fechar a loja pra sempre, eu desisti. O Saitama então fica bem chocado com isso, assustado também, afinal ele lutou e teve bastante trabalho pra conseguir aquilo, e aí ele chega e tem essa resposta. Mas o senhorzinho conta sua história e diz que já tá na hora de parar, ainda mais agora que ele construiu a sua obra-prima, a sua melhor peça, aquilo que seria seu último trabalho e encerraria sua carreira, o traje de herói de Saitama. Obviamente o Saitama já tava esperando por algo envolvendo um samurai, mas não era aquilo, era um traje amarelo com uma capa, e isso deixou o herói bem feliz. Aquela era a roupa que ele iria usar pra salvar muitas e muitas pessoas, e então Saitama agradece muito. Nesse momento algum tempo passa e ele já vai provar o seu traje de herói, agora morando no seu novo apartamento na cidade Z que a gente já conhece. Nesse momento a gente volta pro presente, onde Saitama tá contando toda essa história pro Genos, contando como ele se tornou um herói. Genos então começa a dizer: nossa, tudo isso foi emocionante. Você se tornou quem você é talvez por causa de uma roupa, não é, mestre? Então isso só pode significar que já tá na hora de você trocar seu traje de herói, não é? É isso que significa a história, não é? O Saitama então fica: nossa, Genos, você realmente não entendeu nada ou não prestou atenção? O que tá acontecendo aqui? E é então que ele finaliza dizendo: esse traje significa muito pra mim. Eu usei ele durante toda a minha caminhada, mas é claro, no começo eu meio que escondia ele por baixo do meu macacão de treino pra ninguém perceber que eu tava usando ele. Realmente foi assim. Só que o Saitama disse que só foi no começo, agora ele já usa tranquilamente, só que depois de ficar careca. E como a gente sabe, como nos foi explicado, provavelmente o Saitama ficar careca foi o que significou que ele quebrou seu limite humano, quebrou seu limitador de poder. E junto a isso ele também perdeu muitos dos seus sentimentos, foi por isso que a sua personalidade mudou completamente. A gente consegue ver que o Saitama nesse episódio tem uma personalidade muito diferente da que a gente conhece no anime, então talvez seja por isso também que ele aceitou usar seu traje de herói. Mas e aí, vocês já tinham assistido esse episódio? Comenta aí embaixo o que vocês acharam desse OVA. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!